esse início de trabalho. Sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe, e o nosso trabalho vai fluindo devido à importância que cada elemento tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Alma. É muito importante cada um ver e observando assim que normalmente é utilizado a expressão alma, porque aquele que trouxe a expressão trouxe também com uma segurança assim que ninguém poderia falar nada se ele trouxesse essa expressão e a utilizasse. Mas nós vamos confirmando assim que quando uma pessoa utiliza a palavra alma, é porque ela também gosta de fazer de uma parte intelectual como se aquela expressão fosse uma expressão grandiosa. Mas cada um tem a responsabilidade assim, que quando a alma é manifestada, que deixa-se que falam sobre ela e que deixa o espírito de lado, é porque não teve um aprofundamento. E o espírito vai aceitando esta acomodação. E então o espírito não manifesta. Mas quando o espírito manifesta, existe uma coisa muito importante. Ele tende a subir em direção à luz. O tolhimento vai fazendo com que o espírito humano vai caminhando num processo de decadência por ele mesmo ter permitido que não se manifestasse. Alma é um termo que se usa como se fosse uma valorização. E se nós observarmos assim, quando usa a expressão alma, especialmente assim o ser masculino, fazendo referência à parte feminina, fala assim que aquela alma é grandiosa. Então fica uma coisa sem importância, que não tem um aprofundamento. O espírito, ele é o que possibilita tornar-se o ser humano. Então é assim, é o corpo humano, a alma e o espírito. Quando as pessoas falam do animal, a alma do animal, o espírito humano tem a alma, mas que é muito diferente do animal. Então nós temos que lembrarmos assim, que a alma do animal, ela é um processo dirigida. E o espírito humano é um processo que autodirige-se. Ele tem esta capacidade. E é muito bom assim as pessoas lembrarem que quando fala do espírito, fica uma coisa sem vida. É como se fosse um fantasma. Mas o espírito é o que vivifica o ser humano, é que possibilita o ser humano ser ser humano. Então só tem possibilidade de uma pessoa evoluir quando ela deixa o seu espírito manifestar. Isso é uma condição bem importante, porque a qualidade do espírito é uma qualidade superior. E se ele manifesta, ele vai manifestar de acordo com a luz. E só podemos ser e nos tornarmos evoluídos quando o espírito manifestar. Porque nós sabemos assim que cada ser humano é colocado na criação e devido ao fato assim de cada um estar de acordo com os desígnios do Criador. Então não tem um ser humano mais importante do que o outro. Tem os seres humanos que se encontram possibilitando que o seu espírito manifesta. E quando isso acontece, existe essa coisa grandiosa. Ele é diferente. Então a paz só pode existir se nós trouxermos as leis do Criador e enquadrarmos as leis terrenas dentro das leis do Criador e possibilitar que o nosso espírito manifesta. Com isso, essa manifestação, nós vamos compreendendo o outro e nós vamos vendo assim que cada um se encontra num processo de desenvolvimento, num processo evolutivo. Então essa naturalidade nós temos que termos, essa coisa boa, essa possibilidade assim de voltarmos para o paraíso, para a região da pátria do espírito. Então o espírito se encontra na criação num processo de tornar-se consciente. E as influências externas
que muitos trazem justamente por achar assim que desenvolveram um conhecimento sobre a alma, então começa a propagar e as pessoas começam a repetir. E as pessoas precisam de lembrar assim que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Isso fica bem fácil assim de observar numa pequena escala. Então o pai tem determinados costumes, usa determinadas expressões, assim que o filho começa a ter o desenvolvimento, a saber usar as palavras, ele usa da mesma maneira aquelas expressões que ele está acostumado a ouvir. Através dos milênios, então foi feita esta referência assim, que a pessoa não procura observar-se como ela é, ela procura ir vendo como ela julga que vai ser melhor para ela e como ela vai ser vista. Mas a vida interior de cada espírito humano, de cada ser humano no desenvolvimento, ela é interior. Como é vista, não tem significação para o outro. É bem simples assim, é bem interessante, porque normalmente as pessoas estão muito preocupadas como os outros nos veem. Mas se nós observarmos, nós vamos confirmando que nós não temos uma importância para os outros. Que a importância que nós temos é como nós conhecemos os ensinos, como trazemos os ensinos para o nosso dia a dia e como nós convivemos conosco mesmo. Então, uma ou outra pessoa percebe assim que ela tem um ímpeto, que ela tem uma vontade, que ela tem muitas vontades, que ela tem vontade de colocar em prática. A gente observando vai confirmando assim que a pessoa tem vontade de passeio, vontade de ministrar aquelas informações que ela já tem dentro dela, vontade de fazer com que os outros tenham um esclarecimento e vontade da manutenção do seu corpo físico, em alimentá-lo, em ter um conhecimento de alimentos, em dar ao corpo físico um resguardo. Mas se a pessoa observa, só tem significação todas estas coisas e a maneira de resgatar-se de todas as tendências que nós temos, porque nós temos tendências, nós temos pendores, e isso fica bem fácil assim da gente ir observando, porque nós não podemos ser diferente dos nossos pais, e não podemos ser diferente do que os pais dos nossos pais. E para mudar um pouco, melhorar essas tendências, a pessoa tem que ir percebendo-se. E ela tem que ir observando assim que ela terá instantes de lucidez e que as tendências muitas vezes apresentam mais fortes. Esses instantes de lucidez são manifestações que o espírito manifesta. E com essas manifestações há uma clareza. Então a pessoa tem que ir observando assim, que ela tem que descobrir a maneira dentro dela, quando é que ela teve a clareza e qual o procedimento que antecedeu anterior a esta clareza. Então esse trabalho é um trabalho assim que vai gastar a vida toda, porque é bem interessante, porque através dos anos nós vamos confirmando assim que nós vamos fazendo os resgates dos nossos ímpetos, da nossa maneira, das nossas vontades. Mas nós vamos confirmando assim que à medida em que fazemos um resgate de tendências, apresenta outra tendência. Então o trabalho que nós temos que desenvolver durante a nossa existência é a vida toda. E nós temos que lembrarmos assim, que o ser humano, ele tem o corpo de matéria grosseira, ele tem a alma e ele tem o espírito. E o animal, ele tem o corpo dele físico e ele tem a alma, que é diferente da alma do espírito humano. E quando Jesus fala assim que a alma do ser humano, então ele está falando devido ao fato do conhecimento do povo daquela época, que não tinha como ele explicar de uma outra maneira devido à linguagem popular que já existia sobre a parte interior do ser humano, que fazia uma referência e que ainda faz hoje como alma. Então a alma é todos os invólucros do corpo de matéria grosseira
que esse corpo de matéria grosseira que é o invólucro da alma. A alma é quando o espírito humano larga o corpo de matéria grosseira, ele continua com a alma, até ele largar todos os corpos mais finos. E quando ele larga a alma, é que ele já se encontra somente com o seu espírito. Então, para entrar no reino do espírito, tem que ser sem nenhum invólucro. A alma é o último invólucro que o espírito larga. Então, essa referência é bem simples assim, bem importante a gente ter a clareza de lembrar assim que nós, quando falamos da alma, nós valorizamos assim uma parte que esta parte apresenta sem uma significação. E se nós começarmos a trabalhar desenvolvendo o espírito, possibilitando o espírito tomar posse, nós vamos ver que apresenta coisas mais grandiosas, que é uma condição muito importante, que é aquela possibilidade assim de caminharmos em direção à luz, devido ao fato que o espírito vem de regiões superiores. Então, possibilitando que ele eleve naturalmente. Então, tirar todos os conceitos que nós recebemos e que nós transmitimos. Então, nós ouvimos e também podemos ter repetido já algumas vezes, falar que uma determinada pessoa tem uma alma maravilhosa. O que a pessoa tem é que o espírito dela manifesta-se. Então, todas as vezes que aquela pessoa manifesta, o seu espírito está atuando. Então, não é a alma da pessoa, porque a alma ela é vivificada. Ela é o envoltório do espírito. Então, essa coisa bem importante assim, que cada um tem que lembrar, que a alma é um envoltório do espírito, e que quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela fica com a alma, dentro da alma, porque é mais ou menos assim um sistema de encaixamento. Tem vários corpos. Então, à medida em que a pessoa vai tendo o processo da clareza dos planos em que ela se encontra, então, cada plano ela tem um corpo que ela tem que atuar naquele plano. A alma é o último envoltório do espírito. E na nossa vida diária é bem interessante, porque quando fala assim que uma pessoa tem um conhecimento intelectual, porque ele trouxe uma fórmula, porque ele trouxe um conhecimento, fala assim que aquele espírito, numa forma intelectiva, então é diferente. Então o raciocínio é do intelecto. E é bem importante, porque o raciocínio ele tem a utilidade dele na matéria grosseira. Saiu da matéria grosseira, o raciocínio não tem mais finalidade. Então é diferente, e isso fica bem fácil assim da gente ir observando uma criança pequena que já traz uma qualidade que é mais comum muitas vezes na música, que é mais fácil assim da gente conhecer casos, mas em todas as outras áreas tem crianças que já trazem um conhecimento. O que possibilitou aquela criança manifestar foi o jeito que ela viveu na época anterior e o jeito que ela pôde ser gestada, e ela então trouxe a característica que o espírito assimilou na existência anterior e que já está possibilitando manifestar. E ela não passou por nenhum sistema de aprendizado e ela vai trazendo aquela condição. Essa qualidade, esta capacidade, todos nós temos. E é bem simples assim, porque a gente observando as crianças em formação, até os 3 anos mais ou menos, e a gente observa que a criança, muitas vezes ela verbaliza o nome dela, pedindo determinado alimento, dizendo assim que ela verbalizando o nome, falando assim que ela quer aquele alimento. E muitas vezes ela fala o nome da criança, dizendo que ela não quer aquele alimento ou aquele outro que está oferecendo a ela. Isso é porque o espírito ainda se encontra manifestando e ele não foi mesclado ainda com a personalidade.
E fica bem fácil assim da gente ir observando esta condição muito importante que a gente também observa nas pessoas que tiveram assim um costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, de ter um aprofundamento nos estudos, e a gente vai confirmando assim que na velhice apresentam também esta condição de ir vendo as duas partes. Ela se encontra na matéria fina e se encontra na matéria grosseira. Então ela vai fazendo as referências, ora de uma parte, ora de outra parte. Então essa naturalidade vai possibilitando a pessoa ir desvencilhando e tendo a capacidade de compreender as fases da vida que ela vivenciou. Muitas vezes, um pouco de conhecimento, a pessoa vai compreendendo que numa fase anterior da sua vivência, ela então teve que ter aquele tipo de comportamento. E é muito importante assim, porque depois, com as vivências, ela vai compreendendo que naquela época, com o conhecimento que ela tinha, ela não poderia ter tido uma vivência diferente. Hoje ela tem uma vivência melhor, uma compreensão melhor, um comportamento melhor, justamente porque ela teve que ter aquelas vivências. Então essa coisa é muito boa assim de compreender a limitação que nos apresenta, que nós temos que ir vivenciando, vai nos possibilitando um equilíbrio na nossa vida diária. Essa coisa muito boa de estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando uma mudança interna na nossa compreensão. Com isso nós vamos compreendendo, porque a vida é assim. Nós recebemos os conceitos e nós vamos julgando que aquele conceito está correto e aquele conceito está errado. Então nós vamos fazendo esta observação. E com isso, a falta de segurança, a falta de naturalidade, devido ao fato de acharmos assim que seremos avaliados, o jeito que nós apresentamos poderão nos avaliar de maneira errada, então vai nos deixando essa insegurança. Mas quando o Espírito manifesta, ele vai manifestando nessa importância assim de saber o procedimento que ele precisa de ter para ele voltar para a luz. Não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou ter pouco recurso financeiro. E a vida é sempre naquela condição da pessoa aprender a usar aquilo que ela tem, de maneira que ela fique equilibrada a vida toda. Então a nossa vida só tem importância quando nós temos esta condição de ver o nosso norte, de ir vendo aquilo que nós precisamos. E é muito importante assim lembrar do primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento ele é sempre puro, bem simples, que é não terás outros deuses ao meu lado. Então as avaliações que nós fazemos, está sempre achando assim que as outras pessoas são mais importantes. E isso é bem simples, porque possibilitando a manifestação do Espírito, nós vamos lembrarmos que nós temos que ter a graça de ter uma sensibilidade interna, de cuidar bem do primeiro invólucro que nós temos, que é o nosso corpo de matéria grosseira. Então nós temos essa responsabilidade de ir percebendo a fase que o nosso corpo de matéria grosseira se encontra e as limitações que esse corpo vai apresentando. Isso é bem simples, porque dificilmente tem pessoas que têm, durante a sua formação, uma sensibilidade para ir vendo o alimento que vai fazer bem e aquilo que é dado como alimento que para aquela pessoa não faz bem. Se a pessoa altera a sua constituição com alimentos inadequados, então ela tem a responsabilidade dela. Isso fica bem fácil assim da gente observando que tem alimentos que a pessoa tem que ceder propriedade para poder assimilar aquilo que foi ingerido. O nosso corpo, a parte interna do nosso corpo, se nós observarmos assim, dificilmente nós percebemos. Nós não fazemos uma referência assim, devido às influências externas, daquilo que nós estamos ingerindo, de ir vendo
como aquilo foi processado, como aquilo foi feito. E devido a isso, nós temos que ceder propriedade para assimilar aquilo. E muitas vezes, mesmo cedendo propriedade, fica resíduo no nosso corpo. Isso é bem simples assim, é só observar no caso de um alimento comum que a pessoa ingeriu ali no período da manhã e aquele alimento não foi assimilado. E a sua condição interna interferiu e agora aquele alimento não foi assimilado. Assim também um alimento que se encontrava num processo de degeneração. Então, horas e horas depois, a pessoa ainda fica sentindo aquele alimento. E muitas vezes ela tem que vomitá-lo e muitas vezes ela tem um desarranjo intestinal. Então o corpo volta a equilibrar-se. Isso é bem simples, mas tem muitos casos assim que a pessoa no seu dia a dia ela vai intoxicando. Então o seu corpo físico vai ficando prejudicado. E é bem interessante porque muitas vezes o enfraquecimento físico do corpo, devido à idade em que a pessoa se encontra, então ela recorre à fé. Mas a fé não é um processo de salvação. E é bem simples, porque hoje a fé, a pessoa tem que ter conhecimento. Então o que ela precisa é desenvolver os sentidos que ela tem, de ir percebendo através de como ela precisa de comportar-se e de como ela precisa de desenvolver um conhecimento para conhecer os alimentos que vai fazer bem para ela. Para a primeira parte da sua vida, ela conhecer o corpo de matéria grosseira. Esse é uma coisa bem importante assim, porque com a harmonia do corpo, ela então vai ter a possibilidade de ter paz dentro dela. A paz é esta condição, tem que ter o conhecimento. Não existe paz numa suposição. Então, a pessoa só pode ter paz, segurança, se ela se encontra bem fisicamente. E o fisicamente não é alimentar em excesso ou não alimentar-se. Então é possibilitando para o corpo esta condição natural que ele precisa para manter a sobrevivência. E nós temos referências assim muito importantes sobre a alimentação. Alimentos que povos anteriores alimentavam e que faziam viagens de vários dias, e ele tinha que levar o alimento que ele ia alimentar-se durante o período da sua caminhada. Então é uma condição física que não é quantidade de alimento, mas é qualidade do alimento. Tem muitas outras referências assim. Alma. É bem importante nós sabermos assim que nós temos a alma e o animal tem a alma, mas a alma do animal é diferente da alma do ser humano. Então o ser humano terreno, ele tem o corpo terreno, ele tem a alma e ele tem o espírito. Quando ele larga o corpo de matéria grosseira, ele atua com a alma continua sendo o envoltório do espírito. E quando fazem a referência sobre espírito, está sempre fazendo uma referência de como se fosse uma coisa fantasmagórica. Mas o que torna possível um ser humano é o seu espírito. Essa é a diferença. Os invólucros que o ser humano tem com o seu espírito, que ele vivifica o corpo de matéria grosseira, e que quando ele larga o corpo de matéria grosseira, não é a alma, é o espírito que continua vivificando. Então, as referências que nós temos sobre a alma, a gente precisa de ter o conhecimento para poder continuar utilizando a expressão alma. Então, lembrar assim que as referências que os poetas fazem sobre a alma é sempre uma coisa indefinida, que não apresenta uma definição, que não apresenta uma constituição definida sobre a alma. E quando nós desenvolvermos uma condição muito importante de espírito, não é uma parte intelectiva que possibilita assim que o espírito daquela pessoa tenha um conhecimento ou aquela pessoa é intelectual e que o espírito dela é desta maneira.
A parte intelectiva, a parte do raciocínio, a parte intelectual é da matéria grosseira. E é bem importante a pessoa ficar bem ciente disso, porque a pessoa tem um desenvolvimento intelectual, muitas vezes o seu espírito se encontra dormindo. Então ela não apresenta uma segurança para ela mesma. As referências, as coisas externas que são apresentadas, é trabalho individual para cada pessoa de ir vendo a diferença que existe entre a alma e o espírito. A diferença precisa sempre lembrar assim, que a alma é quando larga o corpo de matéria grosseira. Então a pessoa largou o corpo de matéria grosseira, venceu o tempo dela na Terra com a chamada morte, então ela passa a atuar com a alma. E ela vai atuando com esta alma até largar todos os invólucros do seu espírito. Então a alma é o último invólucro que o espírito tem. Possibilitar a manifestação do espírito tem esta coisa muito importante assim, porque se nós fizéssemos um trabalho de conhecer o nosso corpo de matéria grosseira, de cuidar bem do nosso corpo de matéria grosseira, naturalmente nós íamos nos equilibrarmos, possibilitando assim a manifestação do espírito. Por isso que tem um ensino muito importante que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Então quer dizer que para nós termos vivências grandiosas, e nós sabemos assim que muitas pessoas trazem ensinos, que ela trouxe esses ensinos quando ela se encontrava com o seu corpo de matéria grosseira em repouso. O equilíbrio com o corpo de matéria grosseira na sua profissão, na sua vida diária, alimentando-se adequadamente, então possibilita uma paz, possibilita o espírito manifestar. O espírito manifesta assim com equilíbrio. Quando a pessoa tem a paz, ela tem o conhecimento daquilo. Então fica bem fácil assim de observar aquele profissional que tem o conhecimento da função que ele executa. Com esse conhecimento ele tem a segurança. Então ele tem o domínio daquele setor, porque ele conhece todos os detalhes. Então transformarmos numa condição de conhecedores de nós mesmos é nossa responsabilidade. Então a pessoa só vai ter fé quando ela tiver conhecimento. Ela só vai ter segurança com o seu corpo de matéria grosseira quando ela conhecer o seu corpo, quando ela conhecer a maneira que ela é com ela mesma, como ela faz a manutenção do seu corpo. Então ela vai fazendo a diferença. E ela vai observando assim que os termos que são utilizados, ela passa a ser muito criteriosa com ela mesma. Cada pessoa tem que fazer um trabalho assim. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e observando como a pessoa é. Porque nós somos nós mesmos para nós. Então, as referências que nós temos de acharmos assim que nós somos importantes, para outras pessoas não tem nenhuma referência. Então, essa naturalidade de ir confirmando assim que na nossa vida o que nós temos importância é como nós desenvolvemos a maneira, possibilitando o nosso espírito manifestar e através dessa manifestação, a maneira que nós vamos utilizando para entrarmos naquela condição muito importante que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.